As coisas estão indo muito mal para Putin em São Petersburgo. Os maiores e mais modernos portos da Rússia estão em chamas há dias. Presos no meio de portos paralisados, há dezenas de milhares de trabalhadores falidos e famintos. O desespero está dando lugar à raiva, e os sussurros estão se transformando em slogans de greve. Пизда, аж сюда жарко стало, блядь. Попали хорошо, чётенько. Его даже не слышно было. Não é apenas a energia da Rússia que está queimando, é a linha de falha mais vulnerável de Putin em casa. Para entender a anatomia deste desastre, devemos viajar aproximadamente 110 quilômetros a oeste de São Petersburgo até Ust-Luga, na costa do Mar Báltico. A Ucrânia atingiu este porto estratégico 5 vezes nos últimos 10 dias. Os tanques de combustível na planta de processamento de condensado de gás da Novatek pegaram fogo. A espessa fumaça negra cobrindo o céu era visível a olho nu a quilômetros de distância, até mesmo das fronteiras da Finlândia e da Estônia. A escala do dano é imensa. De acordo com dados da Bloomberg, com o fechamento de Ust-Luga e do porto próximo de Primorsk, 45% da capacidade total de exportação de petróleo da Rússia foi eliminada. Isso é, em uma palavra, uma paralisia econômica. Mas a verdadeira bomba relógio é a crise humanitária que essa devastação econômica está criando no local. Para chegar ao cerne da questão, devemos primeiro entender o que Ust-Luga significa para a Rússia. Este não é apenas um ponto aleatório no mapa. Em 2005, Ust-Luga era apenas um assentamento costeiro esquecido, com uma população de apenas 2.000. Mas com a visão de Vladimir Putin de usar a energia como uma arma geopolítica, transformou-se em um enorme canteiro de obras. Bilhões de dólares em investimentos foram injetados e em 2025, com uma população superior a 30.000, tornou-se um dos maiores centros de emprego da Rússia na região do Báltico. Isso não foi apenas um boom demográfico, foi um ecossistema industrial massivo inteiramente dependente de um único setor. Hoje, nesta área com 37 cais, 5.000 a 7.000 trabalhadores operam em um sistema de turnos contínuos nos terminais de petróleo, contêineres, carvão e carga. O complexo da Novatek sozinho emprega entre 1.000 e 1.500 funcionários qualificados. O sustento de toda a população de 30.000 depende direta ou indiretamente do funcionamento suave deste porto. Se o porto opera, o dinheiro flui. Se o porto para, a vida para. E o porto parou. Não apenas parou. Os ataques da Ucrânia reduziram os pontos mais críticos da instalação a escombros. No entanto, esse golpe externo atingiu uma estrutura que já havia começado a apodrecer por dentro, pois os problemas começaram muito antes dos drones aparecerem no céu naquela noite. Segundo a propaganda do Kremlin, sob a economia de guerra, os trabalhadores de petróleo e gás eram o segmento mais privilegiado do sistema. No papel, tudo era impecável. Antes dos ataques, um funcionário russo qualificado podia ganhar até 200.000 rublos por mês. No entanto, a severa desvalorização do rublo e a inflação maciça de 2025 a 2026 tornaram esse dinheiro praticamente sem valor. À medida que o custo de vida disparava, o sistema começou a desmoronar sob seu próprio peso. Mas este era apenas um lado da moeda, o lado que dizia respeito aos engenheiros russos privilegiados. Outros eram os que realmente viviam o inferno. Não eram os russos bem pagos que suportavam o fardo físico dessas operações massivas em Ust-Luga. Relatórios de inteligência e análises de fontes abertas revelam uma realidade muito clara. Quem mantém esse porto funcionando são os trabalhadores migrantes da Ásia Central. Enquanto um russo qualificado ganhava 200.000 rublos, esses migrantes eram forçados a trabalhar nas condições mais duras, no frio congelante, por apenas 60 a 90.000 rublos por mês. Eles eram as engrenagens invisíveis na máquina de guerra de Putin. Todos os dias, ao abrirem aquelas válvulas e carregarem a carga, milhões de dólares fluíam para os cofres do Kremlin para a guerra. Mas com os ataques de drones, essa máquina queimou. As operações foram suspensas. Com a instalação, sua fonte de renda, fechada, até empresas gigantes como a Novatek mandaram trabalhadores para licença obrigatória ou mudaram para pagamento parcial. O resultado? Um desastre completo para os trabalhadores migrantes. Presos em um país estrangeiro sem dinheiro, com fome, e presos no meio de um complexo industrial destruído. Este cenário é, literalmente, um pesadelo para Vladimir Putin, porque o aparato estatal russo sabe muito bem o que significa a agitação dos trabalhadores migrantes. Este sempre foi o nervo mais sensível para a segurança interna da Rússia, porque essas pessoas não têm lealdade ideológica ao sistema, ao Estado russo ou à retórica patriótica de Putin.
Elas estão lá apenas pelo dinheiro. E uma vez que você tira esse salário, a única coisa que eles têm a perder, controlá-los, se torna quase impossível. Em 2023, trabalhadores da construção civil em Moscou lançaram um protesto massivo devido a cortes salariais e condições de trabalho desumanas. Essa revolta só pôde ser suprimida à força através da intervenção brutal da OMON, a força de segurança mais implacável do Kremlin. Mas a situação que se desenrola em Ust-Luga hoje é muito mais perigosa do que o incidente de Moscou de 2023, porque a crise em Ust-Luga não é uma disputa interna de empresa ou um atraso de pagamento pontual. É uma consequência direta da guerra. Os ataques de drones da Ucrânia não são aleatórios, eles são sistemáticos. Mesmo que os russos gastem bilhões tentando reparar a instalação, o porto é atingido novamente logo em seguida. Assim como as escavadeiras enviadas para limpar os destroços na base de mísseis de Desful, no Irã, foram destruídas por um segundo ataque, os esforços de reparo aqui estão se tornando inúteis. O objetivo é impedir completamente que a Rússia use esta instalação. O que isso significa na prática é o seguinte: esses empregos, esses turnos, esses salários não voltarão. Pelo menos a curto e médio prazo, esse porto não funcionará como antes. Os alarmes já estão soando em fóruns russos e fontes de Occidente. Reclamações sobre salários não pagos, sinais de agitação nos alojamentos dos trabalhadores e preparativos para greves estão aumentando dia após dia. E essa doença paralisante de salários não pagos e decadência interna não está confinada apenas aos terminais de energia de Ust-Luga. Já infectou o coração do complexo industrial militar da Rússia, logo ali nos estaleiros de São Petersburgo. Os trabalhadores lá não são traidores, mas sua resistência passiva ou negligência forçada causou um golpe mais eficaz do que os mísseis da Ucrânia. A Rússia afundou seu próprio navio com sua própria inadequação econômica. Isso custaria caro às frotas russas do Báltico e do Pacífico. Quando Vladimir Putin desafiou o mundo inteiro em 2022, ele se comparou ao maior reformador da história russa, o conquistador do Mar Báltico, Pedro o Grande. Não estamos tomando o que pertence aos outros, estamos retomando o que é nosso, declarou ele, restabelecendo o domínio da Rússia no mar. Hoje, no entanto, a cena nos estaleiros de São Petersburgo não retrata o renascimento de um império, mas um colapso vergonhoso. O objetivo de Putin era dividir e intimidar a OTAN. Esta cadeia de erros fatais está tendo o efeito oposto. Setembro e outubro de 2025 entrariam para a história como um dos períodos mais agressivos da guerra híbrida da Rússia contra a OTAN no Mar Báltico. O Kremlin planejou tocar os nervos da Europa, ameaçar cabos submarinos e violar o espaço aéreo da OTAN com navios fantasmas que chamou de Frota Sombra. No entanto, Putin cometeu um erro fatal neste grande tabuleiro de xadrez. Ao avançar seus peões, deixou o castelo logístico que manteria esses peões de pé completamente aberto atrás dele. O resultado? Um desastre total. Projetado para enfrentar as frotas da OTAN e esperado para ser o orgulho do norte da Rússia, o navio de última geração Capitão Ushakov afundou em seu próprio porto sem que uma única bala inimiga o atingisse, sem que um único míssil fosse disparado devido à negligência e raiva de seus próprios trabalhadores. O naufrágio de um navio não é apenas uma perda de metal, é a queda de um dominó estratégico. Então, por que o Capitão Ushakov era tão importante? Por que a Rússia dependia tanto deste navio? A resposta está na guerra suja de Putin no Mar Báltico, a Frota Sombra. Os navios do projeto 23.470 são as pernas invisíveis da Marinha Russa. Sem esses navios, os maiores ativos da Rússia, submarinos nucleares e grandes cruzadores, não podem sair com segurança de seus portos, navegar em águas geladas ou receber apoio logístico em mar aberto. Capitão Ushakov foi especificamente projetado para abrir caminho através das águas geladas das frotas do Báltico e do Norte e transportar ativos nucleares para o mar aberto. A onda que começou com o naufrágio do Capitão Ushakov no 100. O cais de Petersburgo criou um impacto que se estendeu de Varsóvia a Washington em ambos os lados do Mar Báltico. Este evento paralisou as capacidades de guerra híbrida da Rússia, enquanto elevava os reflexos de defesa da OTAN a um nível sem precedentes. O Mar Báltico, antes uma zona cinzenta, é agora uma das águas mais monitoradas do mundo. Os navios russos não podem mais se esconder, eles são rastreados como peixes em um aquário. A partir de setembro de 2025, radares da OTAN e imagens de satélite IMENT começaram a detectar atividade anormal em navios-tanque e de pesquisa russos navegando no Mar Báltico que pareciam ser civis.
Embora esses navios parecessem estar transportando petróleo ou grãos nos registros oficiais, na verdade, haviam sido convertidos em plataformas militares, cavalos de Troia modernos. Então, o que acontece se um navio civil russo equipado com lançadores de vantes ou equipamentos de inteligência sofrer uma falha de motor na costa da Suécia? A Rússia não conseguirá rebocá-lo com seus navios modernos. O navio vai à deriva e pode até entrar nas águas territoriais de um país da OTAN. Nesse ponto, manter o segredo dentro daquele navio se tornará impossível. Com esse erro fatal, a Rússia afundou sua própria segurança operacional no cais. Por outro lado, a Rússia estava praticando uma espécie de chantagem com bomba nuclear flutuante ao circular navios danificados carregados com nitrato de amônio, como o Ruby, ao longo das costas europeias. O objetivo era intimidar a Europa. No entanto, essa estratégia saiu pela culatra para a Rússia devido à ausência de navios de resgate. Agora, essas bombas flutuantes representam um risco de explosão em portos russos ou em rotas que a Rússia quer controlar. Quando o navio-tanque Echo Wizard explodiu enquanto carregava amônia no porto de Ust-Luga, ou quando o navio-tanque Vilemura explodiu no Mediterrâneo, isso provou o quão instável essa frota era. A explosão no porto de Ust-Luga mostrou o quão real é esse risco. Putin, correndo com uma tocha para incendiar a casa do vizinho, incendiou a própria casa. É aqui que o capitão Ushakov entraria em ação. Ele era o anjo da guarda que resgataria os navios da Frota Sombra, que vagavam como minas à deriva, frequentemente apresentavam falhas e colidiam, rebocando-os através das águas geladas e chegando ao local antes da intervenção da OTAN. A Rússia afundou este protetor com suas próprias mãos. Agora, há centenas de navios russos enferrujados, prontos para explodir, vagando pelo Mar Báltico usados para fins militares, mas não há ninguém para resgatá-los. Nesse estreito e perigoso corredor entre São Petersburgo e Kaliningrado, os navios de guerra russos agora estão privados de apoio para quebrar gelo, rebocá-los quando quebram ou reabastecê-los. Esta situação mina fundamentalmente a doutrina da frota em ser da Rússia. Um navio que não pode deixar o porto não é uma força de dissuasão, mas apenas um alvo aberto. Este cenário também pinta um quadro sombrio para a frota do Pacífico. Yaroslavl é um ponto estratégico no interior de onde a Rússia pode enviar navios tanto para o oeste quanto para o leste através de seus sistemas fluviais. Uma paralisação na produção aqui significa que a frota em Vladivostok também ficará sem novos navios. Enquanto a Rússia está atolada no atoleiro ucraniano, está erodindo suas capacidades de defesa em outras frentes estratégicas com suas próprias mãos. O maior medo de Vladimir Putin se concretizou. O Mar Báltico tornou-se efetivamente um lago da OTAN. Com a Suécia e a Finlândia aderindo à OTAN, a porta de entrada da Rússia para o mundo a partir de São Petersburgo transformou-se em um estreito cercado por forças hostis. Olhe o mapa. Finlândia ao norte, Estônia ao sul, Suécia a oeste. A Marinha Russa deve passar por um corredor da morte, cada metro do qual é monitorado por sensores, mísseis e submarinos da OTAN para viajar de São Petersburgo a Kaliningrado. É aqui que a ironia começa. Putin pretendia afastar a OTAN de suas fronteiras ao invadir a Ucrânia. Mas qual foi o resultado? Ele acrescentou 1.300 quilômetros a mais de linha da OTAN à sua fronteira e perdeu seu domínio no Mar Báltico para sempre. O colapso do estaleiro de Yaroslavl é o reflexo econômico dessa armadilha geopolítica. A Rússia está travando uma guerra de recursos tão grande em terra que consumiu a base industrial necessária para manter sua presença no mar. Putin roubou bilhões de dólares dos estaleiros que teriam protegido a presença estratégica da Rússia no Báltico para comprar uma aldeia na Ucrânia. Isto é uma armadilha geoeconômica. As sanções ocidentais e a economia de guerra forçaram a Rússia a fazer uma escolha: produzir tanques ou navios. Putin escolheu tanques, e essa escolha enterrou a pretensão da Rússia de ser uma superpotência naval. Neste momento, a equação no Báltico é muito simples. A marinha moderna, integrada e bem financiada da OTAN enfrenta navios russos que são construídos por trabalhadores não pagos, afundam no porto e têm peças faltando. Qual é o maior problema enfrentado pela marinha russa? Seus navios estão constantemente quebrando. Lembre-se, o único porta-aviões da Rússia, o almirante Kuznetsov, sempre navegava com uma frota de rebocadores a reboque, porque todos sabiam que seus motores poderiam falhar a qualquer momento. O capitão Ushakov foi construído precisamente para manter esta frota debilitada à tona. Agora, o próprio Salvador precisa de resgate. A crise de pagamento no estaleiro de Yaroslavl não apenas afundou um navio,
mas também se espalhou como um vírus mortal por toda a cadeia de suprimentos de construção naval da Rússia. Um estaleiro trabalha com centenas de subcontratados, peças de motor, eletrônicos, aços especiais. Quando Yaroslavl não pôde pagar, esses subcontratados também não conseguiram receber seu dinheiro. É exatamente isso que está acontecendo agora, uma trombose logística. Os fornecedores pararam de enviar peças para Yaroslavl porque não conseguem receber o pagamento. Esta situação paralisou não apenas o capitão Ushakov, mas também outros projetos estratégicos em construção do estaleiro. Esses barcos eram vitais para proteger as águas ao redor da Crimeia e patrulhar contra embarcações navais não tripuladas da Ucrânia. Como Yaroslavl parou, a defesa naval da Crimeia está enfraquecendo. Uma crise contábil em São Petersburgo está se transformando em uma lacuna de segurança no Mar Negro. Este é o efeito borboleta da guerra. Este incidente prova que o mecanismo de controle de qualidade na produção militar russa colapsou completamente. Um trabalhador que não recebe pagamento não apenas desacelera seu trabalho, ele o faz mal. O naufrágio do capitão Ushakov é a prova mais visível desta sabotagem silenciosa na indústria russa. Agora, os generais russos devem enfrentar esta terrível questão. Os outros navios, tanques ou mísseis que recebemos foram produzidos da mesma maneira? Será que o trabalhador que apertou aqueles parafusos também estava com fome? Será que o engenheiro que montou aquele míssil também estava irritado com o Estado? Essa dúvida é um câncer para um exército. Um soldado que não confia em sua própria arma não pode lutar. A fome em Yaroslavl semeou as sementes da insegurança tecnológica dentro do exército russo. O naufrágio de um navio é uma perda de metal, mas o naufrágio da confiança de um exército em sua própria indústria é uma derrota total. A consequência mais mortal e de longo prazo da crise no estaleiro de Yaroslavl não é o naufrágio de navios, mas a saída de pessoas. A construção naval é uma arte que requer alta especialização. Um soldador ou engenheiro naval não é treinado da noite para o dia. As partidas relatadas pela Ekonomikna Pravda mostram que a Rússia está perdendo seu capital humano estratégico. Para onde estão indo esses especialistas que não estão recebendo seus salários? Eles estão deixando o setor, tornando-se motoristas de táxi ou fugindo para o exterior se puderem. Essa fuga de cérebros está hipotecando o futuro da indústria de defesa russa. Se a Rússia não consegue lançar um rebocador hoje, como modernizará seus submarinos nucleares amanhã? Com que conhecimento de engenharia? Com que motivação? A Rússia está derretendo o enorme legado técnico herdado da União Soviética em crises salariais de 2 meses. Isso é suicídio militar. Enquanto tenta parar o exército ucraniano, o Kremlin interrompeu sua própria linha de produção. E quando um império já não consegue sequer lançar seus próprios navios, a queda do império é apenas uma questão de tempo. Junto com aquele navio, os sonhos de superpotência de Putin também foram afundados nas águas frias do Báltico. O que vai afundar a seguir não é apenas um rebocador, mas a própria capacidade do Kremlin de travar guerra. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.